Olá, o meu nome é Francisco e tenho 67 anos. O que irei contar aconteceu no interior do Rio Grande do Sul, quando eu tinha por volta de 10 anos de idade. Lembro de tudo, como se tivesse acontecido ontem. Foi um fato que marcou muito a minha vida. E é uma coisa difícil de se explicar. Mas eu que vivenciei todos os fatos, sei muito bem como foi estar passando por aquele momento, que até parece um conto de fadas, mas é a pura verdade. E quem está escrevendo este relato para vocês do canal é o meu neto. Bem, então vamos à história. O ano era 1963. Eu tinha por volta dos meus 10 anos de idade, sendo o irmão mais velho da casa. Na casa morava eu e os meus irmãos mais novos e a minha mãe. Nós sempre tivemos uma vida simples e muito complicada. A minha mãe sempre chegava embriagada em casa e quebrava os poucos móveis que tínhamos na casa. E muitas vezes ela até chegou a me espancar e quase agredia o meu irmão também. E se não fosse eu que o tivesse protegido, ela o teria espancado também. A minha mãe era uma mulher muito amorosa e simpática. Mas em uma época de nossas vidas, ela simplesmente mudou. E tudo isso passou a acontecer. E ela mudou de comportamento logo após a vinda de um novo padre para a cidade. Nós nunca tivemos o costume de ir para a igreja, mas a minha mãe, toda semana, ela ia na missa. Dava para perceber que ela gostava muito daquele padre. E não demorou muito para rolar boatos na cidade de que um padre estava namorando uma mulher. E logo essa fofoca se espalhou, pois a cidade era muito pequena. Mas até então, eu não havia me tocado que essa mulher era simplesmente a minha mãe. Sim, a minha mãe estava tendo um caso amoroso com o padre. Descobri isso porque um dia eu a segui de noite escondido, pois a mesma falou que iria trabalhar. Porém, ela nunca trabalhou à noite. E fazia mais ou menos 2 semanas que ela estava saindo toda madrugada. Ela nunca disse que local de trabalho era esse, e nem o que fazia. Bom, depois de uns 10 minutos que eu estava a seguindo, eu vi ela entrando na pequena capela da igreja. Eu fiquei muito confuso, pois o que ela iria fazer lá às 23 horas da noite? Bem, eu fui com cuidado até a brecha da porta. E quando cheguei lá, eu não podia acreditar no que estava vendo. A minha mãe estava aos beijos com aquele padre, que logo tiraram a roupa e começaram a transar loucamente. Eu fiquei traumatizado. Voltei chorando para casa. E no dia seguinte, quando a minha mãe chegou, eu nem olhei na cara dela durante o dia todo. Tamanha foi a raiva que eu estava sentindo dela. Como eu estava tão nervoso, eu fui para a rua esfriar a cabeça. E até joguei bola com os meus amigos. E quando eu chego na roda para ver o que eles estavam falando, todos eles comentavam sobre um cavalo negro que passava nas estradas desertas. Eles falavam que era um cavalo de uns 2 metros de altura
com uma tocha no lugar da cabeça. Na hora, eu até ri, mas os meus amigos ficaram com um olhar sério e todos eles me encaravam. E daí me contaram que os pais deles haviam visto essa criatura nas madrugadas. Eu até fiquei meio sem graça e logo troquei de assunto. Mais tarde, eu voltei para casa, ainda muito atordoado com aquela situação. E quando chego na cozinha, vejo a minha mãe com uma garrafa de vodka na mão, me xingando e me humilhando, falando que eu iria pagar caro por ter seguido ela e que o meu castigo não passava daquela noite. Eu não entendi nada do que ela estava falando, mas fiquei com tanto ódio que falei tudo o que tinha para falar na cara dela. Ela, com muito ódio, me deu um tapa na cara, falando que eu era um imundo vagabundo. Então eu saí de casa correndo, pois não estava mais aguentando todo aquele sofrimento que estava passando. Horas depois, anoiteceu. Eu nem havia voltado para casa. Não queria mais olhar na cara daquela mulher. A minha vontade era de fugir no mundo e me livrar dela. Aquela noite era uma noite de lua cheia e eu estava deitado em um banquinho que ficava na praça, pois não havia nenhum outro lugar para ficar. E foi quando, ao longe, comecei a escutar um trotar de cavalo. Até então, eu não me assustei, pois todo mundo nas redondezas criavam cavalos. Mas aquele som só foi se aproximando, e junto com ele, começou a soar gritos horríveis de mulher. E então, eu avistei um cavalo preto muito grande, com um fogo muito forte ao redor do pescoço. Aquela coisa estava vindo em minha direção, em uma velocidade absurda. Se eu continuasse ali parado, provavelmente morreria por aquele demônio me pegar. Não pensei duas vezes e subi rapidamente em uma árvore que tinha próximo de mim. E aquela coisa ficou a rodeando, soltando gritos e dando coice na árvore. Aquilo, sem dúvida, queria a minha morte. E para a minha salvação, eu vejo um vizinho passando. O vizinho era um ex-policial militar. Ele pegou a sua arma e disparou 3 vezes contra aquela coisa. Aquele cavalo enorme, com uma tocha na cabeça, saiu correndo pela rua deserta e escura. Mas por onde ele passava correndo, ele iluminava toda a rua e dava para ver tudo em sua volta. Aquela luz foi se afastando até sumir completamente. Aquele senhor que salvou a minha vida me acolheu aquela noite. E no outro dia, ele me contou que conhecia a minha avó, que morava em outra cidade. Então, ele tirou eu e os meus irmãos de casa e fomos todos morar com a minha avó. Alguns dias depois, fiquei sabendo que a minha mãe havia parado no hospital com 3 perfurações de tiro na barriga. Porém, ela não havia resistido e morreu sem ninguém ao seu lado. Ela pagou pelas suas maldades que havia cometido em vida. E mesmo ela tendo mudado completamente e tendo me humilhado diversas vezes, eu ainda a amava, pois ela ainda era a minha mãe.
Agora, quanto àquele padre, bem, ele sumiu do mundo logo depois que a minha mãe faleceu. E ninguém mais soube aonde ele foi parar. Essa é a história da minha vida. E se não tivesse sido aquele senhor daquela noite e a minha avó para cuidar de mim, eu não estaria aqui contando a minha história. Sei que tudo isso parece coisa de filme, mas não é, pois até hoje carrego cicatrizes que a minha mãe deixou em meu corpo enquanto me agredia. Boa noite. Boa noite a todos do canal Elite Oculta. Neste relato, podem me chamar de Maria. Este fato ocorreu comigo durante os anos 90, e só depois de muitos anos, tomei coragem para escrever aqui para vocês do canal. O meu trauma foi muito grande durante anos. Sempre ouvi em seu canal relatos de pessoas que transam com homens ou mulheres que se transformam em lobisomens. Sei que muitos não acreditam, e de fato, nem eu acreditaria se um caso semelhante não estivesse acontecido comigo. E este é o motivo que estou escrevendo a minha história para o canal. Bom, bora pro relato. Bem, mudamos no ano de 1991 e logo dei continuidade aos meus estudos, ali mesmo naquela cidade pacata. Eu era filha única e neste sítio morava apenas eu, a minha mãe e os meus avós. Naquele mesmo ano, o meu avô faleceu devido a um derrame. E então ficou só as mulheres em casa. Éramos uma família humilde e bem simples, mas tínhamos o suficiente para sobreviver. Bem, logo comecei os meus estudos naquela cidade. Eu cursava o primeiro ano do ensino médio. Eu estudava no Colégio Estadual Nossa Senhora da Ajuda. Me considerava uma garota até que bonitinha. Eu tinha pele clara, 57 quilos, 1,65 de altura e cabelos castanhos e longos. Eu era bem inocente, assim como a maioria das jovens daquela época. Entrei na escola no mês de março, quaresma. Estava um pouco atrasada com os meus estudos, então passei a me focar bastante nas aulas. Bom, foi aí que tudo começou. No primeiro dia de aula, eu logo fui abordada por um rapaz muito lindo. Um príncipe, por assim dizer. Ele me perguntou se eu era a aluna nova. E eu respondi a ele que sim. Ele disse que se chamava Victor e seria o meu professor de história. Achei ele muito jovem para ser professor e perguntei a sua idade. Ele logo disse que tinha 32 anos. Fiquei muito surpresa, pois aquele rapaz não parecia ter mais que 19. Ele era de porte atlético, cabelos grandes e loiro, e usava um cavanhaque. Ele parecia muito com o Kurt Cobain, líder de uma banda da época chamada Nirvana. Foi amor à primeira vista, pelo menos da minha parte. Naquele mesmo dia, eu percebi que a minha concorrência pelo Victor era muito alta, pois todas as garotas do colégio eram apaixonadas por ele. Mas afinal, o que ele iria querer com uma garota de 16 anos? Bem, pelo menos pelo fato das meninas ali serem apaixonadas por ele, e sempre quando oportuno o fletar, isso significava que provavelmente ele era solteiro. Mas sabe como são as garotas, né? Quando se apaixona por alguém, já começam a construir um conto de fadas na imaginação. Bem, os dias se passaram, e certo dia
eu seguia para casa com a minha bicicleta de cestinha, típica da época. Eu morava a cerca de 5 quilômetros do colégio, e de repente fui pega por um forte temporal que caiu de repente. Alguns minutos depois, o professor Victor apareceu em seu carro, que era uma berlina azul. Ele me ofereceu uma carona, e eu disse que não precisava, que estava bem. Mas ele logo disse com uma cara de riso: "Deixa de ser boba, menina. Entra logo no carro." Ele colocou a minha bicicleta no porta-malas do carro e seguimos rumo à minha casa. Durante o caminho conversamos sobre músicas e filmes. E eu descobri que ele tinha os mesmos gostos que eu. Ele curtia rock e adorava filmes de terror. E os seus filmes preferidos eram os mais trash possível: Hellraiser, Cemitério Maldito, Uma Noite Alucinante, A Morte do Demônio e outros típicos filmes da época. Ele me convidou para ir na sua casa no final de semana, ouvir música e ver alguns filmes de terror que ele tinha em VHF, e logo aceitei o convite. No final de semana, como combinado, lá estava eu em sua casa. Ele acendeu um cigarro, me ofereceu um trago e colocou seu disco do Nirvana para tocar. Dei um trago em seu cigarro e a marca do meu batom ficou marcada no cigarro. Logo então, ele se aproximou de mim e me beijou. Em seguida, ele começou a tirar as minhas roupas e transamos por toda aquela tarde chuvosa, ao som de Smell Like Teen Spirit, do Nirvana. Por volta das 18 horas, voltei para casa nas nuvens. Eu não pensava em outra coisa a não ser naquele homem. E não demorou muito para as garotas do colégio descobrirem o nosso relacionamento e passarem a me odiar. Elas nem mais falavam comigo. E eu tinha que negar aquilo tudo, que tinha alguma coisa com o Victor, pois se confirmassem tais acusações, isso lhe comprometeria o emprego. Bem, eu e o Victor passamos a transar em qualquer lugar que tivesse uma brechinha. Era no porão da escola, no carro, na sua casa e algumas vezes até mesmo no celeiro do sítio da minha casa. Eu já estava mais que apaixonada por aquele homem, até que certo dia resolvi pedir ele em namoro. E ele logo disse que não poderíamos ter uma relação aberta, pois eu era muito nova e se descobrissem, ele poderia perder o seu emprego. Mas assim que eu fizesse 18 anos, ele me assumiria como namorada. Fiquei chateada com aquele não, mas concordei com ele. O problema maior disso tudo eram as outras garotas que ficavam o tempo todo dando em cima dele, já que ele não assumiu o nosso namoro, e quando alguém perguntava se ele namorava, ele negava e dizia que era solteiro. Bem, alguns dias se passaram e certo dia, em um sábado de manhã, eu fui surpreendida em casa pela visita dos pais do Victor. Sim, ele morava com seus pais. A minha mãe não estava em casa e a minha avó que os atenderam. Eles disseram que precisavam falar comigo a sós. Bem, ficamos a sós na sala. Eu, o pai e a mãe do Victor. Eles logo disseram bem o que eu já imaginava, que eu deveria me afastar do seu filho. E eu logo os perguntei se o problema era a minha idade. E para minha surpresa, eles disseram que não, que o problema não era eu, e sim o seu filho, pois ele era um perigo para mim. Mas não me proibiriam de nada. Eles disseram que esse foi apenas um conselho, e era eu que decidiria se escutava ou não. E óbvio que eu não escutei. Tempos depois, passei a descobrir que Victor saía com outras garotas do colégio. Porém, misteriosamente, essas garotas desapareciam. Foram umas 3 no total. E as mesmas estão desaparecidas até os dias de hoje.
Outro fato inusitado é que várias outras vezes peguei o Victor flertando com outros rapazes do colégio. No começo, achei que se tratava apenas de brincadeiras que os homens têm entre eles. Até que certo dia comecei a achar cuecas de garotos no banco traseiro do carro do Victor. Cuecas essas que eu tinha certeza que não eram dele. O mais engraçado de tudo é que esses garotos que eu via se engraçando pro lado do Victor também desapareciam do colégio depois de algum tempo. Eles tinham umas brincadeiras estranhas, como um pegar no pênis do outro ou dar tapinha na bunda. Mesmo sendo brincadeira, eu não via isso como atitude para um professor. Mas, enfim, naquela época não havia tanto mimimi igual nos tempos de hoje. Bom, eu era extremamente desconfiada e investigava a fundo a vida do Victor, sem ele saber de nada. Porém, eu não revelava as minhas desconfianças a ele, pois eu tinha medo que ele terminasse comigo, apesar que não tínhamos nada mais além do que transas. Certo dia, eu havia emprestado meu batom para uma menina do colégio, que dizia ser minha amiga. Ela se chamava Patrícia, mas todos o chamavam de Patrícia Aventureira, devido à sua fama de piriguete. Certo dia no colégio, eu fazia uma redação de português durante o recreio. Eu precisei de uma borracha emprestado, mas todos os alunos estavam fora de sala. Então, como eu e a Patrícia éramos amigas, eu fui até o seu estojo de canetas pegar a sua borracha emprestada. Até que me deparei com um bilhete escrito pelo Victor. E nesse bilhete dizia o seguinte: Docinho, me espera depois da aula, lá na sorveteria, que assim que terminar o meu turno, eu passo lá de carro pra te buscar. Ah, e rasga esse bilhete assim que ler. Assinado, o seu Dom Juan. Beijos. Naquele dia, eu resolvi seguir a Patrícia, sem que ela percebesse. Ela entrou na sorveteria e logo depois de um tempo, o Victor apareceu de carro e a levou. Fiquei com muita raiva daquele cretino, mas como eu disse, eu não poderia falar nada com ele, pois a única coisa que ele iria dizer era que não havia nenhum compromisso entre nós dois, assim como não havia nenhum compromisso dele com ninguém. No dia seguinte, no colégio, eu estava disposta a xingar a minha falsa amiga, a Patrícia. Afinal, ela era a única pessoa que sabia que eu estava ficando com o Victor. E como prova disso tudo, eu tinha um bilhete escrito pelo Victor em minha posse. Mas para minha surpresa, ela não apareceu no colégio aquele dia, e nem nos dias seguintes. Até que com o passar dos dias, ela foi dada como desaparecida. O desaparecimento de Patrícia foi o estopim dos desaparecimentos. A polícia logo começou a investigar e a alertar que possivelmente os desaparecimentos estariam ligados a uma onda de crimes. E não demorou muito para que os alunos do colégio dizerem que os seus colegas estavam sendo sequestrados pela Kombi dos palhaços. Isso era uma lenda urbana da época. Também diziam que poderia ser o Fred Krueger que estava sequestrando os alunos para os sonhos. E diversas outras teorias sem sentido algum. E o mais interessante era que muitos afirmavam ver a Kombi dos palhaços minutos antes da vítima desaparecer. Logo eu comecei a ficar com certo medo de Victor. Mas, meu Deus, aquele homem era perfeito. E a minha paixão falava mais alto que o medo. Certo dia, o Victor me chamou para dar uma volta de carro. Ele disse que me ensinaria a dirigir. Fiquei muito feliz. E fomos para umas estradinhas de terra que ficava próximo à estação ferroviária. E lá estava eu, aprendendo a dirigir. Era a minha primeira vez e fiquei muito nervosa. Sim,
o mesmo que havia emprestado a Patrícia. O questionei o porquê do meu batom estar ali jogado, no chão do seu carro. Victor logo se justificou, dizendo que talvez eu tivesse deixado cair lá, em alguma de nossas transas. Mas eu o chamei de mentiroso, pois havia emprestado o batom para a Patrícia. E se o batom estava em seu carro, é porque ele estava sim, com a Patrícia. E logo tirei o bilhete do bolso. Aquele mesmo bilhete que ele havia escrito para se encontrar com ela no dia do seu desaparecimento. Ele ficou pálido e começou a gaguejar. Disse que só havia dado uma carona para ela e depois disso ele não mais a viu. Óbvio que eu não acreditei, mas fingi acreditar. Ele pediu para que eu rasgasse e jogasse fora aquele bilhete, pois se o mesmo caísse em mãos erradas, poderiam suspeitar dele. E assim eu fiz. Rasguei e joguei fora o bilhete. Mas eu não era tão burro assim. Este bilhete era apenas uma cópia que falsifiquei do original. O verdadeiro bilhete estava escondido em minha gaveta de calcinhas. Inclusive, nesse mesmo bilhete, eu escrevi no verso que se por um acaso eu desaparecesse, a polícia poderia ter certeza que foi o Victor. E no meu diário também, estava escrito tudo que me levava a acreditar que ele estava ligado por trás de todos os desaparecimentos. Sempre fui prevenida, e se um dia o Victor me apresentasse alguma ameaça, eu simplesmente falaria que se eu desaparecesse, a polícia com certeza iria atrás dele. Pois tudo ao seu respeito estava escrito em meu diário. Diário esse que a polícia acharia mais cedo ou mais tarde. No dia seguinte, o Victor passou a ser investigado pela polícia pelo desaparecimento da Patrícia. Ele chegou a ser detido, mas liberado logo em seguida. E por mais que várias testemunhas tivessem dito em depoimento que viu Patrícia entrando no carro do Victor no dia do seu desaparecimento, havia outras 2 testemunhas que contou à polícia um álibi que favorecia Victor. Eles disseram que enquanto passavam de carro pela antiga estradinha de terra da ferrovia abandonada, eles viram Patrícia correndo nua, gritando e pedindo ajuda. Eles até pararam o carro para ajudá-la, mas de repente saiu um enorme cão negro do mato. E este cão começou a atacar Patrícia ferozmente. O casal de namorados que estava no carro ficou com muito medo de ajudá-la. Então eles aceleraram o carro e foram embora. Decidiram não contar nada do que aconteceu para ninguém, pois poderiam serem condenados pelo crime omissivo. Crime esse quando o indivíduo se deixa de prestar socorro a quem não tenha condições de socorrer a si próprio. Depois de algumas investigações, a polícia encontrou sangue e pedaços de roupa de Patrícia na mata, perto dessa estradinha. E logo, o crime foi atribuído a um ataque de onça. E o Victor foi liberado das acusações. Mas agora eu me pergunto, que onça é essa que mata e come até os ossos da vítima? Será que eu era a única naquela cidade que sabia quem provavelmente estaria por trás disso tudo? O Victor foi afastado do colégio e os desaparecimentos de aluno pararam. Porém, agora veio uma onda de morte e desaparecimentos de animais nos sítios da região. Toda manhã aparecia porcos, galinhas e até cachorros parcialmente devorados, e outros sumiam por completo. Moradores da redondeza relatavam que um ser negro dos olhos flamejantes saía à noite atacando as suas criações. Certa noite, essa criatura resolveu atacar o sítio da minha avó, onde eu morava com a minha mãe. Isso era por volta de 3 da manhã. Porém, meia hora antes, a minha avó teve um sonho com meu avô Cipriano. E neste sonho, ele a alertava que um perigo iminente
rondaria o seu sítio aquela noite. Ele disse para minha avó pegar a espingarda e ficar de tocaia. E logo a minha avó acordou assustada. Como esse povo antigo é cheio de crendices, ela logo se levantou da cama, pegou a espingarda e ficou à espreita. E não demorou muito para ela sentir um terrível cheiro de podre, e em seguida se deparar com aquela criatura demoníaca. Ela descreveu a criatura como um enorme cachorro mutante, que andava envergado e os seus olhos pareciam brasas. Ela mirou e atirou na criatura, que fugiu para o mato. O tiro pegou no seu ombro, e então a minha avó tinha certeza que a criatura não se feriu gravemente, e poderia retornar a qualquer noite dessas. No outro dia cedo, a minha avó contou esse fato para eu e a minha mãe. E nesse mesmo dia, eu resolvi ir até a casa do Victor para lhe fazer uma surpresa. Mas quem teve a surpresa foi eu. Bem, nessa época não existia celular e raramente alguém tinha telefone fixo. Então era bem comum as pessoas irem na casa das outras sem um aviso prévio. Passei na sua casa bem cedinho, antes de ir ao colégio, e lá estava ele, com o braço enfaixado. Perguntei a ele o que houve, e ele disse que havia batido o carro em uma árvore quando voltava para casa. Bem, realmente o seu carro estava com a lataria toda amassada. Mas isso não me convenceu muito não, pois o Victor dirigia muito bem, até mesmo quando estava sob o efeito de drogas. Ele me disse que eu era uma garota muito curiosa e destemida, e ele gostava muito disso, pois as outras garotas que ele já se envolveu eram todas mimadas. Eu odiava quando ele falava de outras garotas. Os ciúmes sempre me vinham à tona. Então, para o provocá-lo, eu logo disse: "Você se refere a todas as garotas e garotos que desapareceram do colégio?" Ele começou a rir e disse: Quer saber, gata? Eu quero ficar com você hoje à noite. Mas, como você pode ver, eu estou sem carro para te buscar. Então, você vai ter que vir aqui na sua bicicleta. Bem, sabia que ele estava falando em sexo. Então logo já me animei e disse que sim, que estaria lá às 18 horas sem falta. Mas logo me veio outro pensamento de desconfiança, pois o Victor nunca ficou comigo à noite. Nós sempre namorávamos de manhã ou à tarde. Mas eu logo disse para mim mesma deixar de neurose e ser mais adulta. Bem, fui para o colégio e, como já havia dito que sou muito precavida, eu reuni algumas amigas e disse que estava indo passar a noite com o Victor em sua casa. E se eu não aparecesse no colégio no dia seguinte, eles poderiam comunicar isso à polícia. Mas vocês sabem como são as mulheres, né? As meninas acharam que eu contei isso para fazer inveja a elas, pois todas ali eram apaixonadas pelo Victor. E isso foi o suficiente para elas tramarem contra mim, naquele mesmo dia. Elas foram atrás de 2 caras e contaram que eu estaria indo para a casa do Victor naquela noite. Elas não sabiam muito bem o horário, então era para os 2 rapazes ficarem de tocaia na estrada escura, pois a casa do Victor era bem afastada da cidade, e assim que eu estivesse voltando para a minha casa, era para os 2 homens me abordarem e me estuprar. Isso teria que ocorrer na volta, pois como eu voltaria tarde, não haveria fluxo de pessoas ali, na estradinha de terra. E em troca desse favor, aquelas garotas ficariam com esses 2 rapazes, que eram 2 caras feios, por isso necessitavam muito de umas namoradas. E essas meninas, o que tinham de maldade e falsidade, também tinham de beleza.
E claro, os dois rapazes concordaram. Afinal, eu era nova, bonita e estaria sozinha em um lugar propício a esse tipo de coisa. Eu só vinha saber desse plano maligno anos mais tarde. Porém, mal sabia eles que o meu plano naquela noite era dormir na casa do Victor, pois havia mentido para minha mãe dizendo que dormiria na casa de uma amiga. Bem, agora havia dois problemas, do qual eu desconhecia. O primeiro era o Victor armando algo contra mim. E o segundo eram dois estupradores me aguardando passar pela estrada deserta de madrugada. Me encontrei com o Victor. Ele estava estranho e agitado. Me levou para o seu quarto e logo começou a tirar a minha roupa, com muita violência, a ponto de rasgá-la. Eu nem conseguia falar, pois parecia que eu estava transando com um animal. Ele foi tão violento que a camisinha que ele usava chegou a estourar. E logo me veio a preocupação de engravidar. O quarto estava em escuridão total, mas logo percebi que todo o seu corpo estava mais cheio de pelos que o normal, inclusive as partes de baixo. Ele estava muito ofegante, mas muito mesmo. E logo ele parou o que estava fazendo e disse que não ia mais fazer aquilo, pois me amava muito. E sem entender nada, eu perguntei a ele o que estava acontecendo. Foi aí que ele disse para mim correr, pegar a minha bicicleta e voltar o mais rápido possível para casa. Eu disse que não iria até ele me contar o que estava acontecendo. E foi aí que eu percebi que os seus olhos pareciam brasas. Eu fiquei paralisado de medo. E logo em seguida, ele me pegou com apenas um dos seus braços e me arremessou pela janela. E começou a gritar para mim correr para casa. Eu saí correndo até chegar na porteira de sua casa, pois a sua casa era um pequeno sítio e tinha que andar cerca de 200 metros até chegar à porteira para sair de lá. Assim que cheguei na porteira, encontrei os seus pais chegando de carro. Eu implorei a eles por ajuda, e eles riram da minha cara. Disseram que haviam me avisado do perigo, e que agora eu me virasse. Saí pedalando pela estrada escura, o mais rápido que pude. Eu estava apenas de sutiã e calcinha. E foi aí que encontrei os dois rapazes na estrada. Parei a bicicleta e pedi ajuda a eles. E contei que tinha alguém me perseguindo. De início, eles, muito gentilmente, disseram que eu estaria segura e me levaria para a casa deles, que era ali perto. Eu mal sabia que esses rapazes eram os dois estupradores. Eles me levaram para o mato, taparam a minha boca e me ameaçaram com uma faca. Me deixaram totalmente nua. E antes que eles começassem a fazer algo, um uivo estridente ecoou por toda a mata. Eles pararam e olharam em volta. E foi aí que a minha ficha caiu. Eu logo percebi que o Victor era o responsável pelo desaparecimento dos alunos, pois essa criatura era ele. Em outras palavras, o Victor era um lobisomem. A cada uivo que a criatura dava, parecia estar cada vez mais perto. E foi no terceiro uivo da criatura que eles tiraram a mão da minha boca e me perguntaram que porra era aquilo. E eu disse: Isso é o meu namorado, e ele vai matar vocês dois. Nisso, aqueles dois caras começaram a tremer de medo e olhar em volta. E em uma fração de segundos, aquela criatura saltou de dentro da mata, atacando o primeiro rapaz, o de pele escura.
Aquela coisa monstruosa que mais parecia um cachorro de 2 metros de altura e 150 quilos, pulou em cima do rapaz, o mordendo fatalmente no pescoço. E quanto ao segundo rapaz, o de pele clara, ficou chorando e pedindo perdão à criatura, dizendo que não queria me fazer nenhum mal. E como um flash, aquela fera investiu contra esse rapaz, lhe dando um golpe na cabeça, afundando a sua face. Em seguida, aquela criatura olhou para mim, mexendo a cabeça, como se me dissesse para dar o fora dali. Ainda chorando, eu disse obrigada. E naquele momento, eu percebi que eu era a única mulher que conseguia tocar no coração da fera. Olhei em seus olhos e pude perceber um semblante de tristeza. Era como se a criatura estivesse chorando. Vesti as minhas roupas e saí dali. E um pouco mais distante, eu avistei a criatura devorando os 2 corpos dos rapazes que ali estavam. Cheguei em casa em estado de choque. Me tranquei em meu quarto e só saí de lá no dia seguinte. Eu não fui na aula e as meninas já sabiam o motivo, pois pensaram que os 2 caras haviam concluído o plano. Naquele mesmo dia, foi feito um mandado de prisão contra Victor. Mas quando a polícia chegou em seu sítio, não havia mais ninguém ali. Ele e sua família haviam ido embora da cidade. A polícia encontrou várias ossadas enterradas em seu quintal e pertences pessoais das vítimas desaparecidas em seu carro. A polícia também achou provas que incriminavam o pai e a mãe de Victor, e todos ali foram acusados de canibalismo. Porém, a família nunca mais foi vista pelas redondezas. 3 meses se passaram e descobri que estava grávida, mas eu não podia falar que o filho era do Victor. E logo contei à minha mãe que o pai era um dos caras do colégio que havia desaparecido. A minha mãe me deixou de castigo por um bom tempo. Bem, mas logo que a criança nasceu, ela meio que esfriou a cabeça. 2 anos se passaram e eu arrumei um emprego em uma sorveteria da cidade. E a minha mãe trabalhava em um restaurante. Então, a minha avó ficava em casa cuidando da criança. O menino tinha 2 anos de idade, e a minha avó sempre insistia para que eu o batizasse. E eu sempre falava que iria fazer isso, mas nunca tinha tempo. O meu filho tinha um comportamento estranho, pois por incrível que pareça, em toda noite de lua cheia, ele começava a chorar bastante. E o seu choro durava horas, e não havia nada que o fizesse parar. Certa noite, por volta das 20 horas, a minha mãe foi me buscar no meu trabalho, pois era costume, sempre vimos juntas à noite. Porém, nesse dia chovia muito. E então, resolvemos esperar a chuva passar. E quando chegamos em casa, era por volta das 23 horas. Logo que chegamos, nos deparamos com a porta da casa arrombada e muitos móveis jogados no chão. E a minha avó chorando em estado de pânico, com a espingarda na mão. Quando ela se acalmou, ela nos contou que cerca de 2 horas antes de chegarmos, aquela criatura de pelos negros e olhos flamejantes havia invadido o sítio e arrombado a porta da casa. Ela estava dormindo e acordou com um barulho. Então ela correu, pegou a espingarda e quando viu, a criatura estava no quarto da criança, segurando o menino em seu colo. A minha avó não atirou com medo de acertar a criança. E enquanto a criatura saía com a criança nos braços, e por mais estranho que pareça, a criança não chorava aquela noite, mas ria de felicidade por estar perto daquela criatura. E assim, ambos sumiram na escuridão.
E a partir daquele dia, eu nunca mais vi o meu filho. Hoje, faz 26 anos desde que o meu filho foi levado pela criatura. E o que me consola é que tenho certeza que quem o levou era o seu verdadeiro pai, o Victor. Boa noite. O meu primeiro casamento durou cerca de 5 anos, até que me separei e divorciei. Foi muito triste com tudo isso, e mais ainda pelas palavras grosseiras que ouvia do meu marido. Tipo, você é gorda, tem muitos seios, você é burra, etc. Depois de 2 meses dele sair de nossa casa, eu já não tinha nem forças para comer. Eu me sentia um lixo, gorda, burra e mal amada. Enfim, tudo de ruim estava em mim. Nesta época, um vizinho que chamarei aqui de Carlos percebeu que eu estava solteira e desamparada, e ele logo começou a se aproximar de mim. No começo, ele sempre se oferecia como um amigo, sempre disposto a me ajudar. Mas depois, ele acabou dizendo que gostava de mim e que queria ficar comigo. Eu disse a ele que não, que eu havia acabado de sair de um relacionamento complicado. Estava muito mal por isso. E na verdade, eu não tinha nenhum interesse nele. Porém, parecia que ele não entendia. E todo dia, ele insistia em ficar comigo. E eu o rejeitava, como sempre. Certa noite, eu estava pegando no sono. E foi aí que eu senti uma paralisia em meu corpo. Eu senti nitidamente um homem, forte e muito peludo por sinal. Eu senti o seu corpo nu, em minha cama. Eu senti as suas mãos passando em meu corpo e ouvi claramente ele dizer com uma voz que lembrava muito a voz do Carlos. Você é linda, gostosa, seus seios são deliciosos. Enfim, fizemos amor por toda a noite. E eu fiquei sem saber o que fazer, mas estava gostando da situação. Eu estava em uma espécie de transe, ou paralisia do sono, sei lá. Mas a única coisa que eu sabia era que aquele homem me fascinava. O que lembro era que o seu corpo era coberto de pelos ralos, e os seus olhos eram um tom avermelhado profundo. E quanto mais medo eu sentia daquilo, mais eu me excitava e gostava. Aquilo parecia uma espécie de fetiche. Quando acordei de manhã, eu estava com manchas em meu corpo, devido aos chupões que ele me deu. Eu, com vergonha, não contei nada para ninguém. E foi aí que, misteriosamente, o meu vizinho Carlos parou de dar em cima de mim. E sempre que ele me via, ele me cumprimentava com um sorriso sarcástico. Bem, como eu morava em uma cidadezinha do interior, onde não havia crimes e nem violência, eu costumava dormir com as portas da casa fechadas, porém destrancadas. E era muito fácil qualquer pessoa entrar. Mas por toda a minha vida que eu morei ali, eu nunca vi ninguém passar por situação de assalto, pois o lugar era muito tranquilo e pacato. Bem, na noite que se seguiu, eu até pensei em trancar as portas de casa com chave, para evitar o visitante misterioso. Mas aquilo foi tão bom que eu passei a desejar aquela situação. E todas as noites
eu esperava por esse homem. Eu não conseguia ver o seu rosto, mas eu tocava em seu corpo. Ele me fazia muito feliz, desejada, amada e com muita autoestima. Aquilo era uma completa loucura. Era um ser de outro mundo, me namorando nas noites escuras. Porém, depois de um mês, eu comecei a ficar doente. Fui até o médico, porém, nada foi diagnosticado. Eu tinha uma tosse muito forte. E foi feito até exame de tuberculose, pneumonia e nada. Nenhum médico achava a razão de eu estar tão fraca. Eu quase não conseguia sair da cama. Mas ainda assim, continuei sendo visitada por esta criatura. E foi aí que eu decidi que não queria mais aquela coisa na minha cama. E então veio a surpresa. Eu comecei a apanhar dele. Meu Deus, eu fiquei tão mal que precisei ser levado ao hospital. A minha boca estava cortada por consequência de um soco. Eu fiquei com hematomas de quem havia levado uma surra de um homem forte. Eu sempre contava para os meus parentes que alguém entrou para roubar a minha casa e me bateu. Porém, eles passaram a desconfiar do meu ex-marido e levaram ele para dar depoimento na delegacia. E ele, coitado, de nada sabia. Eu estava cada vez com mais medo. Dormia com a luz acesa e com a porta do quarto aberta. Colocava um rosário em meu pescoço e rezava todas as noites. Era uma loucura total, pois aquele homem carinhoso se mostrou um verdadeiro demônio. E o pior de tudo é que a culpa era minha, pois fui eu que o convidei para entrar em minha vida. Mas foi em uma época difícil, que eu estava só, sem namorado e me sentia muito solitária. E de repente, aquela criatura aparece e renova a minha autoestima. Mas logo depois disso, ele me fez sentir um lixo novamente. As minhas suspeitas do meu vizinho Carlos eram imensas, mas ele não se parecia nada com o ser que me visitava às noites. E eu não acreditava em lobisomens, mas a única explicação plausível que eu tinha era essa, que aquela criatura era um lobisomem. Então, eu decidi trancar toda a casa durante a noite. Mas aquilo entrava do mesmo jeito e ria da minha cara, dizendo que nenhum cadeado no mundo era capaz de detê-lo. Sim, pessoal, o mais incrível é que aquela criatura falava. E quando aquilo falava, eu podia perceber que a sua boca era de um enorme cão negro. E isso foi o estopim da coisa. E foi aí que eu decidi dar um basta naquela situação. Naquele dia, eu fui até um centro espírita. E o médium que me examinou, ele logo incorporou uma entidade, que não vou citar o nome. E essa entidade logo me perguntou o nome do vizinho que tinha uma enorme fixação em mim. Eu disse que era o Carlos. E aquela entidade continuou a dizer: Maria, esse homem é um sanguessuga no mundo astral. Existem pessoas que têm a capacidade de se transformar em vampiros espirituais para sugar a energia vital da vítima. Mas esse seu vizinho vai muito além. Ele se transforma em um lobisomem do mundo astral, uma criatura abominável dentre todos os espíritos que vivem neste meio. Ele vai te sugar até te matar. Da mesma forma que ele já fez com outras mulheres. Você o rejeitou e agora ele quer se vingar. Eu não posso lidar com ele, pois ele é um entendedor da magia negra, muito experiente. Mas você pode enfrentá-lo. Eu, muito assustada, o perguntei como eu o enfrentaria. E ele logo disse: Vou te dar um punhal consagrado de Exu.
você vai colocar embaixo do seu travesseiro. Essa criatura é um espírito sugador que te suga através do sexo. Mas qualquer ferro consagrado é capaz de romper a psicoesfera que o espírito se materializa. Pois na hora do ato sexual, aquilo precisa se materializar. E é aí que você o apunhala. Fui para casa e naquela noite eu fiz como o pai de santo ordenou. E quando a criatura apareceu, eu tirei o punhal de baixo do travesseiro e o apunhalei bem no coração. Aquilo deu literalmente um uivo que me deixou completamente em pânico. E em seguida, aquilo desapareceu da minha frente como se fosse fumaça. Mas antes mesmo daquilo desaparecer, eu pude ver a sua verdadeira forma. Aquilo era um monstro. Parecia um urso com focinho de cachorro e dentes caninos pontiagudos. Os seus pelos eram pretos, mas aquilo tinha muitas feições humanas. De fato, aquela coisa era um lobisomem do mundo astral. No outro dia cedo, eu percebi que havia uma grande movimentação na casa do vizinho Carlos. O seu filho estava ali, e eu logo perguntei o que aconteceu. E ele disse que o seu pai morreu de um infarto fulminante naquela noite. Bem, isso foi o suficiente para mim ter certeza que o Carlos era aquela coisa, pois eu havia apunhalado a criatura no coração. E o Carlos morreu de um ataque cardíaco fulminante. Bom, já fazem 20 anos desde que me mudei de lá. Me casei novamente e sou muito feliz com o meu atual marido. Boa noite.